Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Quantos de vocês aqui você pode dizer que vida no Espírito mudou a sua vida? Quantos podem dizer? Amém? A minha também. Minha vida também foi mudada por esse entendimento. Agora, queridos, escute. Vida no Espírito não é uma patente do ouvir e crer. Tá bom? Vida no Espírito não é uma patente de Dave Robertson. Vida no Espírito não é uma patente minha. Vida no Espírito é uma patente da palavra. Vida no Espírito está na palavra. E você precisa aprender não só ver vida no Espírito na palavra, como ensinar vida no Espírito na palavra. Você precisa defender essa visão de vida no Espírito na palavra. Vida no Espírito, irmãos, não é algo que Deus tem especificamente para o grupo que reúne aqui na T1 no setor Bueno. Vida no Espírito é a vontade de Deus para toda pessoa que conhece Jesus. A igreja do Senhor no mundo inteiro era para ter esse entendimento. Porque Paulo em Gálatas diz assim: olha, se você conhece o Espírito, viva no Espírito. Se vocês andam, se vocês já receberam o Espírito, ande nele, sejam guiados por ele. Amém, queridos? Vida no Espírito é algo da palavra. Vida no Espírito, todo cristão deveria ser governado. Todo cristão deveria andar na vida do Espírito. E todo cristão, irmãos, presta atenção, deveria entender o porquê Deus te encheu do Espírito. Mas antes de eu entrar no que eu quero entrar, escute. Tem alguns textos na Bíblia que é fundamental para você entender vida no Espírito. Vou te dar um exercício de casa agora. Pega o capítulo 3 do livro de Colossenses, capítulo 3 de Colossenses, e leia ele 80 vezes. Pega Romanos capítulo 8, leia ele 80 vezes. Pega o livro de Gálatas, irmãos, estude o livro de Gálatas. Eu estou estudando o livro de Gálatas versículo por versículo. Pega Efésios, estude o livro de Efésios, onde Paulo diz para você, orando, você deve orar em todo o tempo no Espírito. O que mais, pastor, que eu posso fazer para entender melhor vida no Espírito? Capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. São textos que vai te ensinar, irmãos, o que é vida no Espírito. Porque não basta, eu vejo muita gente falar sobre vida no Espírito. Mais do que entender isso pelas nossas pregações, você precisa entender isso pela palavra. Amém, queridos? Você precisa fundamentar a vida no Espírito na palavra, até para você ensinar outras pessoas o que é vida no Espírito. Por exemplo, se você meditar cuidadosamente em Colossenses capítulo 3, se você gastar aqui um tempo de qualidade, sem pressa, deixa eu te ensinar uma coisa, queridos. Há um segredo para você receber revelação. Quem quer ter revelação aqui da glória a Deus? A oração em línguas, ela é tremenda. Porque a palavra diz que quando você ora em línguas, você não sabe o que você está orando. Nem o diabo sabe o que você está orando. E nem as pessoas sabem o que você está orando. Mas Deus sabe o que você está orando. Ah, pastor, mas eu nunca vou entender o que eu oro. Você vai entender. Porque Paulo fala que aquele que ora em línguas, ele fala mistérios. Quando você está orando em línguas, o seu espírito está se enchendo de mistérios. Mas esses mistérios, eles precisam vir à luz, eles precisam ser descobertos. Você precisa saber o que você orou. Aí, irmãos, aí é que entra a meditação na palavra. A palavra de Deus no Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra dia e noite, tudo quanto
ele faz será bem sucedido. Pastor, o senhor crê que vida no Espírito nos coloca nesse lugar, onde tudo que eu faço, eu vou ser bem sucedido? Creio. Se você entender que junto com a oração no Espírito Santo, é fundamental você debruçar sobre a palavra. Irmãos, hoje eu li a palavra o dia inteiro. Da hora que eu acordei até a hora que eu vim para cá. Li mais uma vez Colossenses 3, porque eu estou lendo 80 vezes. Li mais uma parte de Efésios. Fui em Romanos novamente. Capítulo 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João. Você vai mergulhando. Porque, irmãos, é impressionante. Escute o que eu vou te dizer. Se você tem uma prática de oração em línguas, de fato, não estou falando de você orar aqui algumas horas, ou 30 minutos, 40 minutos aqui conosco, nas reuniões de orações, não. Estou falando de você passar o dia inteiro batendo bico. Eu estou falando de você aproveitar realmente o seu tempo, orando em todo o tempo no Espírito, como diz a palavra mesmo, aproveitando o seu tempo. A palavra remir, Paulo manda a gente aproveitar o tempo, remir o tempo. Se você mergulhar naquela palavra, você vai encontrar justamente esse sentido: aproveitar o tempo. Aproveite o seu tempo. Você está dirigindo, ora em línguas. Você está em casa fazendo os deveres de casa, ora em línguas. Aproveite o seu tempo. Mas não se esqueça, paralelo à oração em línguas está a meditação na palavra. Antes de Paulo começar o ministério dele, ele ficou 11 anos no deserto, irmãos. O que Paulo ficou fazendo 11 anos no deserto? Ele chega lá para a igreja de Corinto, que tinha mais ou menos 500 pessoas, e disse: olha, irmãos, eu oro em línguas mais do que vocês todos. Paulo não estava se exibindo, Paulo estava mostrando a prática de vida dele. 11 anos no deserto. O que Paulo fez lá? Duas coisas. Ele orou em todo o tempo no Espírito, e ele pegou tudo que havia escrito. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi Jó. Ele pegou tudo que estava escrito, os Salmos, o Pentateuco, tudo que alguns profetas, Miqueias estava pronto, Ezequiel, uma parte de Jeremias. Ele pegou todo esse material, foi para o deserto, e ali ele ficou 11 anos orando em todo o tempo no Espírito e meditando na palavra. Irmão, não tem ninguém na história que teve o nível de revelação que Paulo teve. Você pode dar uma glória a Deus? Esse homem, irmãos, ele foi nas profundezas de Deus. Você quer saber? 65% da doutrina cristã foi dada a Paulo. 70% do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Olha a dimensão que esse homem alcançou, queridos. Jesus se preparou 30 anos para o ministério de 3 anos e meio. Fez tudo que tinha que fazer em 3 anos e meio. Mas ficou 30 se preparando, orando, buscando ao Pai. Moisés começou o seu ministério com 80. Ficou 40 anos no deserto. O que ele ficou fazendo lá, irmão? Recebendo as revelações de Deus, recebendo o poder de Deus. Sabe, queridos, quanto mais eu mergulho em Colossenses capítulo 3, mais eu entendo a vida no Espírito, e mais eu entendo porque que muitas pessoas não vão além, porque aqui também ensina, porque que muitos não vão além. É interessante como que Paulo começa esse capítulo. Olha aí no versículo, ele começa o capítulo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, vírgula, para aqui. Ele começa assim: se vocês foram ressuscitados, se vocês nasceram de novo, se vocês de fato e de verdade é nova criatura, se vocês têm a vida de Deus dentro de vocês, se vocês realmente tiveram a experiência da ressurreição. Quem é que tem consciência que você teve a experiência da ressurreição? Queridos, é impossível uma pessoa nascer de novo, é impossível uma pessoa ter a experiência do novo nascimento, da ressurreição, e não mergulhar em Deus. Paulo diz: se é que vocês tiveram a experiência do novo nascimento. Porque Paulo vai tratar aqui de coisas espirituais, Paulo vai tratar aqui de coisas profundas, Paulo vai trazer uma revelação. Aí antes ele diz: espera aí, mas o que eu vou entregar, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: o que eu vou entregar, mas só vai entender quem nasceu de novo. Porque o que eu vou entregar é vivo. Irmão, se você nasceu de novo, você é vivo e compreende Deus, porque Deus é Deus de vivos.
Deixa eu ler um texto com você. Coloca uma marca e vai comigo em Lucas. Lucas 20, acho que é 20. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 20 aí. Isso, Lucas 20, versículo 38. Lucas 20, 38 está escrito assim: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Posso ouvir um glória a Deus? Diga comigo: Deus não é Deus de morto. Paulo está dizendo: se é que vocês nasceram de novo, se é que vocês conhecem a ressurreição, porque senão não vai adiantar nada eu pregar, vocês não vão entender. Eu vou pregar coisa que é só vivo por dentro que entende. Eu vou falar coisas que eu vou mostrar, eu vou dar caminhos, eu vou aconselhar você a práticas que só os vivos fazem. Os mortos não conseguem fazer. Irmãos, como é interessante isso aqui. Tempo atrás eu estava sepultando um parente, e eu tenho um primo que está estudando para padre, e ele pegou na minha mão, se me puxou lá dentro do cemitério, debaixo de uma árvore, e falou assim para mim: tem um texto na Bíblia que me deixa louco, eu estou desesperado com esse texto, eu perco noites de sonos com ele. Falei: qual que é? Não, é porque Jesus diz assim: olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Que texto me deixa dormir? Como que um morto enterra outro morto? Como que um morto sepulta outro morto? Falei para ele: vou te explicar. O primeiro aí, o que está sepultando, ele está morto uma vez, ele está morto por dentro. Por fora ele está vivo, o coração dele está batendo, mas o espírito dele está morto por causa do pecado. Agora o morto que ele está colocando na cova está morto duas vezes. Ele morreu no espírito porque não recebeu Jesus, e ele morreu por fora porque o coração dele parou. Então tem um morto exteriormente enterrando um morto fisicamente e espiritualmente. Mas aqui Paulo está dizendo: olha, se vocês ressuscitaram, se vocês nasceram de novo, se vocês tiveram a nova experiência, há uma vida dentro de vocês, e vocês vão ensinar o que eu vou pregar agora. Vou ensinar para vocês como que o vivo vive. Irmãos, olha, deixa eu te falar uma coisa. As doutrinas cristãs são poucas, as dos homens são muitas. A igreja cristã está cheia de doutrina de homens, mas as doutrinas cristãs, queridos, elas são poucas. O evangelho ele é sustentado em 3 doutrinas. Está lá em 1 Coríntios 13. Diga comigo: a esperança, o amor e a fé. Amém? Essas são as 3 doutrinas que sustentam o evangelho. Agora, a doutrina da edificação do seu espírito, irmão, é 2. É a oração e a meditação na palavra. E como o diabo trabalha para tentar enganar os crentes e a igreja, irmãos. Vocês se lembram lá no primeiro século, no início da história da igreja, os pastores começaram a ser envolvidos com assistência, correr atrás de problema de crente, carregar crente para o SUS, carregar crente na cabeça, resolver problema de crente. Eu posei na casa de um pastor, 2 horas da manhã ele chegou na casa dele, cansado de carregar crente para cima e para baixo. Falei: essa não é a sua função. O diabo tentou fazer isso com a igreja do primeiro século. Aí Pedro parou: opa, peraí, está errado. Vamos escolher dentro do povo homens cheios do Espírito Santo, idôneos, de caráter, e vamos constituir eles diáconos. A palavra diácono significa serviço. E eles vão servir a mesa, eles vão assistir a necessidade do povo. Quanto a nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Querido, se você nasceu de novo, escute isso. Se a vida de Deus bate em você, se você tem vida espiritual, você vai se entregar ao que Paulo vai ensinar agora. E se você não se entregou ainda, é porque você não entendeu a vida cristã. Quem vive no Espírito, irmãos, ora. Diga comigo: quem vive no Espírito, ora. Tem um monte de gente no Brasil
que fala de vida no Espírito, mas não vive no Espírito. Porque se vivesse, orava. Há um monte de gente que faz vida no Espírito, irmão, passa a semana inteira sem meditar na palavra. É ruim. É chato. Você ficar tentando forçar uma pessoa para vir na oração, tentar levar uma pessoa a orar, né? Eu me lembro no começo do meu ministério, eu tentava provar para os cristãos que era bom para eles orarem. Mas isso não é eu que convenço você, irmão. Se a vida de Deus está em você, você entende que você precisa edificar ela através da oração. Querido, isso aqui domingo à noite, ó, fica abarrotado. Eu sei que muitos não podem vir, mas eu vou te dizer algo pior ainda. A grande maioria passa a semana inteira, não tem praticamente nada de oração. São pessoas que não colocam alimento no seu espírito. Essa é uma geração, irmãos, que ela cuida muito do exterior. Os cristãos também. Nós estamos muito preocupados com o exterior. Bombadinha, cuidar do físico, cuidar da aparência. Isso tem o seu lugar, mas Paulo fala que isso para pouco serve. Nós vamos ser uma geração, e querido, nós estamos indo para dias que quem não tiver forte no espírito, quem não tiver edificado, quem não tiver músculos espirituais, quem não tiver construído em Deus, não vai suportar. E olha que Deus vai abreviar os dias, hein? Imagina se ele não abreviasse. É preciso, irmão. Isso é uma questão de responsabilidade espiritual. Se você nasceu de novo, você tem que construir sua vida espiritual. Ele diz aqui, olha o versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Posso ouvir glória a Deus? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se você teve a experiência, se você está vivo e conhece um Deus vivo, você busca Ele. Essa palavra buscar aqui no original, irmãos, eu até anotei aqui, ó, é descobrir e adquirir. Diga comigo, descobrir e adquirir. Diga, quem ora, descobre quem Deus é e adquire o que Deus tem. Quem ora, descobre quem Deus é. Quem ora, recebe do que Ele é. Buscai. Nasceu de novo, busca. Não nasceu de novo, não busca. Mas se nasceu, busca. Irmãos, como nós deveria dar glória a Deus pelo entendimento do hora após hora. Queridos, você pode construir a sua vida espiritual o dia inteiro. Você pode orar o dia inteiro. Querido, escute isso, você pode orar o dia inteiro. Você pode falar com Deus em todo o tempo. Irmãos, toda a revelação de Deus, cuidado para você não cair no engano, toda a revelação de Deus já está disponível para mim e para você. Escute, Deus não faz nada senão pela palavra. Tudo que Deus faz na sua vida, pode vir conferir aqui no manual que você vai achar. Esse irmão falou assim para mim: pastor, eu estou passando por um momento, pensa na tribulação. Falei, está na Bíblia, irmão. Falou, tá? Falei, tá lá em Tiago. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Falou, pastor, o senhor está me curando com essa palavra. Falei, então não, eu só estou contando para você que está na Bíblia. Toda a revelação de Deus. Por que nós sofremos, mano? Por que Jesus virou para os discípulos e disse: por que vocês sofrem tanto? Porque nós não adquirimos o entendimento dele. Nós não buscamos para receber dele, para entender dele. Eu estava no momento no meu quarto agora à tarde, orando em línguas, meditando na palavra. Jesus veio, irmãos, me deu um entendimento a respeito do meu ministério. Que coisa maravilhosa quando a voz dele, quando você pergunta 1, 2, 3, 4, 5 e não tem resposta. Aí de repente você está assim: meu Deus, eu pergunto isso aqui desde 1994. Só agora vem.
Porque Deus não está no seu tempo, Deus está no tempo dele. Para ele um dia é como 1000 anos é como um dia. Deus não tem pressa. Na hora certa ele vai te revelar o que você precisa. Escute, a sua responsabilidade é ficar lá, no tempo a sós com Deus. Moisés tinha uma tenda da revelação. Você precisa da tenda da revelação, porque quem revela todas as coisas já está dentro de você. Mas precisa daquele lugar onde você se aquieta. Busque. Estou aqui, estou para ninguém hoje, estou só para Deus. Quem recebe? Estou para ninguém, estou só para Deus. Eu entrei na internet de madrugada, tinha um irmão daqui do nosso meio. Na madrugada, ao vivo, ele estava lá. Falei, esse cara não está para ninguém, está só para Deus. Quem recebe aí da glória a Deus? Paulo diz, olha, se vocês estão vivos, vocês buscam as coisas lá do alto. Irmãos, não adianta a gente entrar nessa aí de que o Brasil vai mudar, agora vai remover o Temer, quem vai vir o próximo, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Esquece, irmãos. O nosso, nós adquirimos é lá em cima. É de lá, é onde Cristo vive. Irmãos, vou repetir. Nós era para dar glória a Deus aqui a noite inteira, o Espírito Santo não ter abrido o nosso entendimento e nos ensinado sobre a oração em línguas, sobre esse privilégio de nos entregar a Deus em todo tempo. Ontem eu fui almoçar com um casal de irmão aqui, eu esqueci que eu estava no restaurante. De repente eu sorracataralabaxaia. Aí tinha uma mulher perto de mim, ela. Aí o irmão que está do meu lado, pelo tamanho do cabelo, é crente. Ela é do reteté, ela percebeu. Eu falei, mas reteté aqui no boteco, é? É porque tá tão vivo que tem hora, né? Esses dias eu dei uma dentro do Itaú. Estava na fila lá e de repente eu sorracandará, sorocurabas. Tinha uma senhora, ela é amiga sua, Alessandra, aqui do tribunal. Ela estava na minha frente. Quando ela olhou, falou, o senhor falou comigo? Eu falei, não, eu falei com outra pessoa. Yeah. Irmãos, que coisa maravilhosa. Se você nasceu de novo, você tem uma vida de oração. Isso vai te puxar, isso vai te levar. Você vai buscar o que é do alto. Chega uma hora que você não quer mais a terra, você cansa. Quem aqui já cansou das coisas da terra? Quem já cansou, irmão? Irmãos, olha, tem umas coisas que eu já cansei, meu amigo. Esperar por homens, esperar por patrão. Tem umas coisas nessa terra aqui. Eu cansei, Pimenta. Cansa. Vai chegar na hora que você cansa, querido. E você demora a aprender, mas você aprende. Que é de lá, de onde ele vive, é que vem. É de lá. Quando Jesus tinha uma necessidade, ele erguia a cabeça e dizia, Pai, graças te dou. Quem recebe da glória a Deus? Olha aí mais uma vez. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Deus está aqui, né? A direita de Deus está aqui. Aí você busca, Jesus passa para o Pai, porque ele disse assim, ó, tudo quanto pedir em meu, então você pede no nome dele. Diga comigo, toda oração, todo mundo, toda oração passa por Jesus. Ele diz, é em meu nome. Amém? O poder não está na oração, está no nome dele. Aí ele recebe, apresenta para o Pai. Diz, Pai, ó, o diabo não sabe que ele está orando. Os irmãos da igreja dele não sabem que ele está orando. Mas eu, o Senhor e o Espírito Santo, nós sabemos. Aí apresenta para o Pai. O Pai pega, meu filho, vamos devolver em código? Dá para Jesus, aí Jesus começa a botar em você um desejo pela palavra. Todo lugar que eu estou indo agora, irmãos, todo lugar que eu estou indo agora, estou viajando praticamente todo final de semana. Todo lugar que eu vou agora, no final da palavra eu sempre oro para Deus colocar fome da palavra nos cristãos. Fome da palavra. A maioria dos cristãos perderam a fome desse livro. Deus fala com você nessa palavra. Irmãos, essa palavra ela é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Penetra, vai fundo, divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela discerne os pensamentos do coração. Aí Jesus, pá, está aqui dentro. Aí você não entendeu. Orei o dia inteiro em línguas, Jesus não falou nada. Aí você vai para a palavra, e a palavra vai discernir o que Jesus colocou no coração. Aí de repente, olha o versículo 2: pensai nas coisas lá do alto. Não! Quem recebe essa palavra aí? Não nas que são aqui da terra. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aí a palavra vem, aí a palavra habita em você, aí a palavra faz morada em você, porque você está buscando a palavra. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais você medita na palavra, menos você pensa na terra. Quanto mais você medita na palavra, menos você pensa na terra. Quanto mais você pensa na palavra, menos você pensa na terra. E mais você pensa como Deus pensa. É isso? Pensai. Pastor, como que eu penso? Eu penso meditando na palavra dia e noite. Eu penso habitando em mim, recebendo a palavra rica, a palavra de Cristo no meu espírito, que me dá sabedoria, que me dá entendimento. O autor de Provérbios fala que se a palavra estiver no seu coração, você não vai pecar contra Deus. Você recebe essa palavra? Irmãos, quanto mais você se enche da palavra, menos você busca as coisas da terra e pensa as coisas da terra. Eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Fui preencher uma ficha no Pão de Açúcar. Aí a menina perguntou assim para mim: você tem carteira assinada? Eu disse não. Você é profissional liberal? Eu disse não. O senhor trabalha por contrato? Eu disse não. O senhor tem empresa? Eu disse não. O senhor tem imposto de renda? Na época nem imposto de renda eu tinha. Eu disse não. Ela perguntou: o senhor tem casa própria? Eu disse não. O senhor tem carro quitado? Eu disse não, tem dos dois financiados. Há muitos anos aqui. Aí a moça falou assim: moço, responde para mim, o que o senhor tem? Aí chegou a minha vez, né, irmão? Eu coloquei a mão no balcão e falei: filha, eu tenho Jesus Christ. Meu professor de inglês ali, ó, eu tenho Jesus Cristo, Ele é suficiente. Ele disse assim para mim: olha, é o ímpio que se preocupa com comer, beber, vestir, fica ansioso, perde noite de sono. É o ímpio, é assim. Vocês não, vocês têm pai que cuida de vocês. Vocês têm pai que cuida de vocês. Irmãos, olha, melhor jeito do diabo não te enganar é você meditar dia e noite na palavra. Você se encher dessa palavra aqui, ela vai enriquecer você. Jesus chama ela de pérola. Jesus chama ela de pérola. Paulo chama ela de a palavra da fé. Você quer crescer na fé? Medita na palavra dia e noite. Amém, irmãos? Kenneth Hagin teve todo o ministério dele, irmãos, toda a história do ministério dele, toda a história de vida dele, mudado pela palavra. 17 anos de idade, ele estava atrofiado numa cama, com uma sentença de morte. Os médicos já tinham liberado a sentença de morte para os seus pais. Ele leu um versículo na Bíblia. Aquele versículo explodiu dentro dele. E a mãe, com uma caixa cheia de remédio, entrou no quarto um dia. Ele disse para a mãe dele: mãe, substitui essa caixa, devolve essa caixa para o hospital, devolve lá para o médico. A única coisa que eu quero que a senhora me traz é uma Bíblia nova. Ele atrofiado na cama.
com a sentença de morte, já declarada pelos médicos. A mãe entrou e entregou a Bíblia para ele. E ela disse, ele disse, pode fechar a porta. Se eu vou morrer, eu vou morrer crendo. Morreu com mais de 80 anos de idade. Pensai, queridos, o que restaura a sua alma, emoções, vontade e desejo, é a palavra. Quantas vezes você tem aquele sentimento que Deus foi embora, que o câncer vai te pegar, que seu avô morreu, seu bisavô morreu, seu pai morreu, você vai ser o próximo? Quantas vezes o inferno se levanta e a alma contribui com o inferno para colocar uma série de medos em nós, irmão? Aí você vem para a palavra diz assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que crê, diz Isaías, aquele que crê nele, aquele que crê no seu Redentor, diz Isaías, ele não teme e não reda o pé, ele não foge. O importante, irmão, a gente pensar como a palavra. Deixa eu te mostrar um texto aqui em Salmo. Vai comigo no Salmo 11. Quem está recebendo a glória a Deus, olha aí no Salmo 11. Abra sua Bíblia em Salmo 11. Versículo 1 diz assim: no Senhor me refugio. Como diz, pois, a minha alma? O que a alma dele falou? Foge como pássaro para o teu monte. Para aqui, diga comigo, olhe para mim, diga comigo. Há momentos da nossa vida, todo mundo, há momentos da nossa vida que a nossa alma quer nos aconselhar. Fala, mas se ela não está restaurada pela palavra, ela vai querer aconselhar igual o psicólogo, igual o psiquiatra, igual o médico, não é? Ele faz uma confissão: a minha segurança, a minha força é o Senhor, eu confio no Senhor, me refugio nele. Aí a alma dele veio e disse, sabe uma coisa? Melhor é você fugir. Sabe aquele momento que você está confessando a palavra e a coisa não está acontecendo? Olha para mim, você confessa 1, 2, 3, 4, nada acontece. Aí a alma encosta. Mas sabe uma coisa, vamos parar com esse negócio? Será que não é melhor você fugir? Não está funcionando, hein? Diga comigo, a palavra de Deus é o fundamento da minha vida cristã. Diga, a palavra de Deus é o fundamento da vida no Espírito. Olha o versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o crente que está andando no Espírito? Então às vezes a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos querem destruir esse fundamento tão importante, irmão, que é a meditação na palavra, para restaurar ela, para tirar os medos dela. Pensai nas coisas lá do alto. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Eu ouvi uma história um tempo desse atrás, eu fiquei maravilhado com aquela história. De uma mulher que a sua filha tinha paralisia, e a menina já estava moça, toda torta, toda empenada numa cadeira de rodas. A mãe era uma costureira. Todo dia a mãe pegava a filha na cadeira de roda e colocava na frente da máquina, começava a costurar, olhava para a filha e confessava: minha filha é perfeita, minha filha é curada. Senhor, eu creio que a minha filha é perfeita. Os dias passando, aquela mulher atrofiando já, e os médicos dizendo: olha, essa doença aí, era a mesma doença do Kenneth Reagan. Essa doença aí, 16 para 17 anos, dificilmente passa dessa idade, porque atrofia tanto que começa a comprimir os membros internos, os órgãos internos, e a pessoa morre. E todo dia ela colocava a cadeira e confessava: minha filha é curada, minha filha é curada. Um certo dia ela chegou cedo, escute isso, colocou a filha na frente dela, começou a costurar e fez a confissão: Senhor, eu creio, minha filha é curada, minha filha é sarada. E baixou a cabeça e continuou costurando. Aí a menina começou a gemer, chamar a atenção dela. A menina não falava, então a menina começou a gemer em voz alta, chamando a atenção dela. Quando ela olhou para a menina fazia menção para ela olhar para a porta.
Quando ela se vira para a porta, irmãos, entrou uma bola de fumaça. Aquela bola entrou, foi crescendo, 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 crescendo. Jesus saiu de dentro da bola. Dá glória a Deus, irmão. Se você não acreditar, não tem problema também não. Jesus saiu dentro daquela bola, tocou na menina, curou a menina, virou para a mãe e disse: eu vi por causa da palavra. Por causa da tua confissão, anos dizendo que a sua filha é curada. Crê com o coração e confessa com a boca. Esta é a palavra da fé que pregamos. Cremos com o coração e confessamos com a boca. A fé acontece no seu espírito e ela se manifesta na sua boca. Mas para isso você precisa pensar, porque senão você vai sofrer. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Está difícil assistir jornal, irmãos. Está difícil você ligar a televisão na Globo News. Está difícil. Nada anima a gente. Queridos, eu vou te dar uma notícia. Não pense que vai melhorar, porque a própria palavra diz que não vai. Queridos, isso aqui vai virar um caos. A humanidade vai nesse ritmo e vai ficar muito pior. É por isso que nós que conhecemos o Senhor, que nascemos de novo, nós não podemos colocar os nossos olhos nessa terra. Pensa nas coisas de cima. Enche-se dessa palavra. Gaste o seu tempo, debruça sobre ela. Não perca. Ah, pastor, eu trabalho muito na minha empresa, eu tenho 40 minutos para almoço. Almoço em 10, meu filho, fica meia hora lendo a Bíblia. Porque se você não colocar comida no seu espírito, ele vai ficar doente. Se você não alimentar o seu espírito, ele vai ficar anêmico. A fé, irmãos, se alimenta dessa palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Diga comigo: a fé se alimenta da palavra de Deus. Quantos creem da glória a Deus? Mas tem mais coisa aqui, irmãos. Mas isso é fundamental. Isso é a base de tudo. A vida de oração e a meditação na palavra. Orando em todo o tempo no Espírito. Querido, Jesus estabeleceu um padrão. Você sabia que Jesus estabeleceu um padrão? Ah, eu sou livre. Ah, eu gosto de ouvir e crer, porque lá todo mundo fala que eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre, irmão. Inclusive você é livre para orar. Jesus diz assim, olha, você lembra lá no Getsemane? Quando Jesus estava no pior momento da vida dele, onde ele fez uma oração lá e o pai não ouviu ele, graças a Deus, porque se o pai tivesse ouvido ele, todos nós estávamos no inferno. Graças a Deus que Deus não ouviu. Graças a Deus que Deus não ouviu o filho dele, senão nós estaríamos no inferno. Naquele momento gravíssimo da vida de Jesus, Jesus volta lá para os discípulos. Eles estavam dormindo. Jesus acorda, ele sacode e fala: meu filho, é hora de orar, não é hora de dormir. Ei, é hora de orar, não é hora de dormir, irmão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O relógio de Deus está chegando à meia-noite. Eu sei do que eu estou falando para os irmãos. O relógio de Deus está chegando à meia-noite, meu filho. Foi o horário que as 10 virgens dormiram, mas 5 delas tinham olho, 5 não tinha. Não é hora de dormir, queridos, é hora de nós orarmos. É hora de acender a candeia, é hora de ter óleo de reserva. Esse mundo está coberto por trevas e vai ficar pior. Não basta ter o espírito aceso, Fernando, tem que ter óleo de reserva. Queridos, quem não tem óleo de reserva vai ser surpreendido. A palavra avisa a gente, irmãos, mas nós insistimos em ser desobedientes. A palavra nos mostra, mas a gente insiste em não ouvir o que a palavra ensina. Vou repetir, queridos, o relógio de Deus está chegando à meia-noite. Queridos, Isaías fala que essa terra ela está coberta de trevas. E está mesmo, querido. E está mesmo. Isaías fala também que essa terra está cambaleando como bêbado. Quem tem percebido isso nesses últimos anos? A terra está cambaleando igual bêbado, irmãos. Tem que estar uma bagunça. Você está conseguindo entender, irmãos, como que todos os sistemas de governo estão falindo? Quem está conseguindo entender isso?
Eu assisto muita Globo News. Muito não, razoável. Eu estou percebendo, irmão, todos os governos, todo tipo de governo no mundo inteiro está falindo. Pastor, o que é isso? É a recepção para a chegada do anticristo. Irmãos, o anticristo está aí. A qualquer hora as cortinas se abrem e ele aparece. Antes da volta de Jesus, a Bíblia diz que vai acontecer duas coisas: apostasia, que já está aí, que é o esfriamento da fé, né? Tem uma pesquisa que diz 18% das pessoas que estão dentro da igreja não creem na totalidade da Bíblia. Eu acho que é mais. Então a apostasia chegou aí. Apostasia no grego é esfriamento da fé, mas no hebraico é abandono da comunhão com Deus. Não está aí a apostasia. Aí diz que depois da apostasia vai se manifestar o filho da iniquidade, o anticristo. A apostasia já se instalou, mano, está aí. A qualquer momento o anticristo põe a cara na televisão. O relógio está chegando à meia-noite, as cortinas vão se abrir. Daqui a pouco o anticristo vai falar: ó, vocês perceberam que o mundo inteiro, todo tipo de governo faliu? Agora é eu na fita. Tem um monte de entendimento aí, que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação. Outros dizem que é no meio da grande tribulação. Outros dizem que é no final. Irmãos, não me interessa muito isso não. Me interessa se o meu espírito está aceso e se a minha lâmpada está cheia de óleo. Porque se você estiver edificado, irmãos, que seja no começo, no meio ou no fim, você vai vencer. Então é hora, irmãos, da gente entender essas coisas e sermos práticos. Irmãos, eu profetizo aqui uma igreja não teórica, uma igreja prática, em nome de Jesus. Tem um monte de gente que ouve o nosso ensinamento, irmão. Muita gente. Quem estava aqui ontem? Coisa maravilhosa. Quem recebeu aqui ontem? Fui para casa impactado com aquilo. Eu vou para casa com temor, sabe por quê, queridos? Porque a palavra diz assim: a quem muito é dado, muito é exigido. Irmãos, nós não podemos ficar aqui nos banhando com essas revelações todas. O que Deus está mostrando, o que Deus está revelando, nós não podemos ficar ouvindo isso tudo e continuar brincando, queridos, porque vai ser cobrado. E se nós não estivermos cheios do Espírito, pastor, quem cobra? Aí todo mundo acha que quem cobra é Deus, né? Não é? A gente acha que quem cobra é Deus. Não é não. Eu tenho dito para os pastores: esteja disposto a praticar o que você prega. Porque tudo que você prega, o diabo vai vir cobrar. Querido, você vai me ver pouco falando, mostrando relógio, mas as pessoas que andam comigo podem testemunhar de que eu aprendi a orar em todo tempo no Espírito. As pessoas que estão comigo sabem. Nós precisamos, irmãos, entender isso. É uma questão de sobrevivência. Posso ouvir glória a Deus? Terceiro, deixa eu tentar terminar com você no versículo 3. Porque ele diz aqui: porque morrestes. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, escondida em Cristo, em Deus. Com Cristo em Deus. Diga comigo: eu morri. Vai lá bem forte: eu morri. Pastor, agora isso eu estava falando de vida, agora o senhor está falando de morte? É. Tem algo em nós que precisa morrer, irmão, que é a nossa carne, que é o nosso velho homem. Você nasceu de novo, Deus colocou a vida aí no seu espírito. Essa vida está aí, ela é poderosa, mas o velho homem está aí também. Ah, mas Paulo está falando que eu já morri. Verdade, Paulo está falando, e você morreu mesmo. Se você nasceu de novo, você morreu para o pecado. Agora a sua carne contaminada, o velho homem que não se rende a Cristo, que é o homem do pecado, que batalha contra o Espírito para você não fazer o que o Espírito quer que você faça, que entra em confronto todo dia com o que você quer fazer. Eu não me canso de citar quando Paulo diz: irmão, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Isso é a força do pecado em mim. Na nossa tradução diz assim: isso é a força do pecado
que habita em mim. A palavra habitar ali no grego é morada, residência. Nós temos um inimigo a vencer, irmãos. O nosso homem velho, que ama a vida de pecado. Olha o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, tirou a roupa do velho homem com os seus feitos. 10. E vos revestistes do novo homem. Diga comigo, Cristo. Diga comigo, em Adão, todo mundo, estou terminando. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos vivem. 10. E vos revestis do novo homem, que se refaz. Você precisa se fazer de novo. Deus fez uma vez perfeita. O pecado estragou, o pecado destruiu. Jesus consertou na cruz. Agora tem que ser refeito. Irmãos, como que a vida que nós tivemos antes de Jesus, ela insiste em nos governar? Deixa eu chamar a sua atenção. Observa para você ver como que a sua carne, ela é tendenciosa a fazer as mesmas coisas que os seus pais faziam. Já observou isso? Quem já observou isso? É incrível esse negócio. Por isso que chama aqui de velho homem. O velho homem é o homem do pecado, ele está em nós. E se nós não refazer, daqui a pouco, irmãos, teremos uma igreja de crentes apagados. Paulo diz assim: não apagueis o espírito, porque se o espírito apagar, a carne toma conta. Pastor David tem uma palavra, eu ouvi aquela palavra várias vezes. Ele fala de você vencer uma camada que está sobre você, chamada carne. Ele estava explicando, irmãos, como é difícil vencer, romper essa camada chamada carne. O diabo, você dá uma ordem para ele no nome de Jesus, ele vai embora, irmão. A carne não. A carne você precisa governar ela, você precisa dominar ela. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13, queridos. Romanos 8,13 trata de jejum. Romanos 8,13 trata de jejum. Se pelo Espírito, você só consegue matar o seu homem velho, você só consegue matar o homem do pecado pelo Espírito. Como é que é a frase do pastor Heber? O Espírito Santo não é um prêmio. Como que é? Me ajuda aí. Vamos falar junto? Diga: o Espírito Santo não é um prêmio para os fortes, mas é ajuda para os fracos. Quem recebe? Eu recebo, irmãos. Eu recebo. Eu recebo essa palavra. Como eu estou entendendo isso, irmãos? Que só o Espírito Santo consegue me ajudar a vencer a mim mesmo. Quem até hoje tem pensamento impuro aí? Deixa eu começar por mim. Quem ainda se pega assim nas maldades da carne? Aquela vontade de liberar uma mentirinha. Vai lá, irmão. Deve ser só eu que sou carnal, né? Acho que eu sou pior do que vocês todos. Como esse homem velho quer governar, como ele quer argumentar, como é que ele quer dizer que, olha, você está muito fanático. Eu coloquei hoje de manhã no Twitter, assim, ó: quem nasceu de novo, recebe a natureza de Deus, e passa a buscar a Deus e a sua palavra. E os seus familiares não entendem, acham que é lavagem cerebral de igreja evangélica. E é verdade, irmão. As pessoas não entendem, mas você entende. E quanto mais você mergulha na vida no Espírito, irmãos, mais você precisa mergulhar. Porque quanto mais você mergulha, mais você se torna uma ameaça para o diabo. E mais você se torna uma ameaça para você mesmo. Eu odeio falar como que Deus tirou as vaidades dele, né?
Dave gastou, não sei se 2 foi 3 aviões. Entrava milhões no ministério dele, fama, televisão, né? Um dia ele contando como que o Espírito Santo tirou as vaidades deles. Fiquei olhando aquele negócio assim. Falei, Deus, hoje eu sei. Por que que eu não tive as coisas que ele teve? Porque eu sou muito mais orgulhoso do que o Dave Roberts. Eu sou pior do que ele, essa carne minha é pior que a dele. Se ele gastou tanto tempo assim para libertar da dele, eu imagino eu com a minha. Agora, irmãos, tem um jeito sim. Se você tem o Espírito Santo, viva no Espírito Santo. Morra. Deixa rodar tudo, irmão. Quem recebe essa palavra? Deixa rodar tudo. Deixa morrer. Deixa o homem velho gritar, ele grita mesmo. Ele não quer perder o controle. O homem do pecado, ele não quer perder o controle. Ele quer controlar. Jesus é educado, irmãos. Você já viu que Jesus é educado? Ele está à porta aí? Ele bate, ele fica lá. Ele tem paciência. Como o Espírito Santo é paciente, né, irmãos? Quem pode dar graças a Deus pelo Espírito Santo? Pela paciência dele, né? Ontem eu estava orando de manhã, o Espírito Santo falando comigo. Falou, filho, sabe por que você não está muito à frente? Porque você se entregou pouco. Quando você se entrega pouco, você tenta pelas suas forças, você tenta pelas suas habilidades, pelo dinheiro que você tem, você tenta por você. Aí você vai, eu fico aqui, eu quero te ajudar, mas do seu jeito não funciona, do meu funciona. E nós só vamos aprender o jeito de Deus, irmãos, quando nós aprendemos essas 3 coisas: a vida de oração, a vida de meditação e a vida de jejum. Agora deixa eu terminar com você para te ajudar sobre jejum. Eu tenho um bom tempo que eu estou de jejum, irmãos. Minha esposa está ali pensando, esse cara está mentindo. Que ela veio comer todo dia. Jejum nem sempre é abster-se totalmente de alimentos. Você educar o seu estômago também, o seu Deus estômago. Você educar ele também, não dando para ele tudo que ele quer comer. Irmãos, se tem uma coisa que os crentes fazem é comer. O pecado de gula é patente no nosso meio, infelizmente, né? Eu estava pregando na Bahia, pregando nessa igreja grande, fazendo, o pessoal preparando uma ceia assim na lateral da igreja. Irmãos, quando o pastor orou, que ele disse assim, amém, aquele povo saiu pela porta. Irmãos, parece um bando de gafanhoto. Eles mastigaram até o forro da mesa. Eu falei, aí o pastor me consolando, pastor Geraldo, fica de boa, vou te levar para o restaurante, viu? Ele viu que acabou a comida, ué. Verdade. Eu estou me educando, comendo menos. Quem que gosta de arroz? Quem ama arroz aqui? Ninguém de vocês ama mais do que eu. Tem uns 3, 4 meses que eu não coloco arroz na minha boca, irmãos. Que luta! Eu gosto daquele parborizado chegado no alho. Minha esposa faz, sabe o que eu faço? Eu enfio a carne dentro da panela e falo assim, não vou te comer. Se nós não dominamos nem o nosso estômago, como que nós vamos dominar o inferno, irmão? Se nós não dominamos nem o nosso estômago, por que nós vamos dominar os demônios? Não consegue mandar nem no estômago, quer ordenar o diabo. Diga comigo, as doutrinas que sustentam o Evangelho: esperança, fé e amor. Diga, práticas espirituais que edificam o meu espírito, meditação na palavra, oração. Vai lá, todo mundo. Vira para o seu irmão e fala, amém?